Bem, pessoal, agora vamos ver como nós fazemos a simulação utilizando molduras em perspectiva. Quando nós temos uma imagem onde o ambiente tem uma perspectiva, nós precisamos fazer com que a nossa moldura tenha a mesma perspectiva. E no Molduras Mágicas, a gente tem um recurso muito simples e muito intuitivo para ser utilizado. Com a criação do grid mágico, tudo ficou muito mais fácil. Vamos à nossa simulação. A primeira coisa é que eu já escolhi a foto que eu vou fazer a simulação e a gente percebe que ela tem uma sala ou um ambiente onde nós temos uma perspectiva onde ela cresce no sentido da linha direita. Então vamos encontrar no pacote de molduras mágicas as molduras que têm a perspectiva com a orientação à direita e as molduras que têm a perspectiva com a orientação à esquerda. Neste caso, nós vamos escolher uma moldura, que vai ser, no caso, o tipo escadinha ou canaleta, que vai ter a sua orientação da perspectiva à direita. E aqui nós já temos a nossa pasta com todos os nossos recursos da moldura em perspectiva com orientação à direita. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora diminuir aqui a área de trabalho e a gente vai puxar toda essa pasta para a imagem que nós vamos fazer a nossa simulação. Uma vez que a gente fez isso, para evitar qualquer equívoco, a gente pode fechar o nosso arquivo, que é o nosso arquivo matriz, que é o nosso arquivo que nós não vamos fazer alteração. Todas as alterações nós vamos fazer já com a nossa moldura aplicada diretamente à imagem. Uma vez que eu tenho essa pasta aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa pasta selecionada aqui, da moldura escadinha com a perspectiva à direita, e eu vou diminuir o seu tamanho, já que ele veio em um tamanho muito grande. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ver que eu tenho aqui visualizado o meu grid mágico e a minha moldura atrás. Quando eu abro essa pasta aqui, a gente vai ver que nós temos todos esses elementos separados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para facilitar o meu trabalho é que eu vou desabilitar a visualização, apenas desabilitar a visualização dessa pasta, escadinha, canaleta, horizontal 2x1. Então, eu vou desabilitar e ficou agora aparecendo aqui para mim só o meu grid mágico. E o que é que a gente vai fazer agora com o grid mágico? Muito simples. Eu vou selecionar Command-T para os usuários de Mac e Ctrl-T para os usuários de PC. E com a tecla, vai aparecer aqui para mim 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nós e não 9. Então, eu vou com a tecla Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac. Eu vou pegar, pressionada essa tecla, eu vou puxar aqui um desses nós para a extremidade aqui, onde está a minha linha da parede que determina a perspectiva. A mesma coisa eu vou fazer com o outro nó aqui e vou trazer para esse outro cantinho aqui, onde está a minha perspectiva. A mesma coisa eu vou fazer agora, puxando esse outro nó para essa outra extremidade aqui da minha linha. E aqui agora eu vou precisar mover um pouquinho o meu canvas para que ele possa... vou dar um Enter aqui, vou mover aqui o meu canvas, para que eu possa fazer com que agora, mover aqui o meu canvas, para que eu possa agora fazer o ajuste do último nó aqui e trazer ele aqui, ó. Vou trazer ele reto aqui com a extremidade da imagem e vou fazer com que ele fique alinhado com aquela última linha lá, que é a linha da parede que está determinando a minha perspectiva. Ok, uma vez que eu estou agora com o meu grid mágico ajustado, vou puxar esse aqui um pouco mais para cá, para que ele fique no cantinho certinho aqui. Ok, uma vez que eu fiz isso, eu vou dar Enter e agora eu tenho o meu grid mágico aplicado à imagem. Uma vez que eu fiz isso, eu agora vou habilitar a minha pasta com a minha moldura e agora sim eu vou abrir a minha pasta e vou ver que eu tenho aqui a minha pasta com a minha moldura. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha pasta, onde está aqui escadinha canaleta, vou selecionar essa área aqui de customização da minha imagem e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o grid mágico. Vou manter a tecla Command para os usuários de Mac e Ctrl para os usuários de PC e vou fazer com que a minha moldura vá com as suas extremidades para linhas de orientação
do meu grid mágico. Então, eu trouxe aqui, vou trazer aqui um pouco mais para perto, ver se funciona aqui. Vou trazer um pouco mais para perto, deixar elas aqui alinhadas. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou puxar essa outra extremidade para que venha para essa mesma linha aqui. E a mesma coisa eu vou fazer no outro sentido com o meu nó. Então vou levar para outra extremidade lá, vou ajustar um pouco mais aqui embaixo, vou já ajustar um pouco mais aqui em cima, e sempre tendo como orientação as minhas linhas guias do meu grid mágico. Uma vez que eu fiz isso, eu vou agora dar Enter e vou desabilitar o meu grid mágico. Ok, uma vez que eu fiz isso, eu agora já tenho aqui a possibilidade de fazer agora a orientação das sombras. Como a luz está vindo dessa fonte de luz aqui na direção do sentido direito, então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter aqui a direção das minhas sombras. Uma vez que eu fiz isso, a minha sombra agora fica totalmente projetada para a direita, seguindo a orientação da lógica da fonte de luz em relação a essa imagem que nós estamos simulando. Uma vez que eu fiz isso, eu dou OK. E para fazer agora com que eu tenha um realismo maior dessa simulação, eu tenho o recurso das sombras ambiente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma dessas sombras ambiente aqui e quando eu seleciono, ela vai me ativar. Eu vou agora trazer... selecionei aqui a área da máscara de luminosidade dessa sombra, vou selecionar Command T para os usuários de Mac e Ctrl T para os usuários de PC e eu vejo que está inversa a orientação dessa sombra, dessa iluminação ambiente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar em Edit, Transform, vou fazer aqui um flip horizontal e aí eu vou ter agora a possibilidade de também utilizando a tecla Command vir aqui para fazer com que essa sombra, ela possa ser, essa luz no caso, ela possa ser colocada de forma compatível com essa imagem que está aí. E aí uma vez que eu faço isso, eu vou fazer todos os ajustes e quando eu faço os ajustes aqui colocando na proporção adequada, eu vou fazer com que a minha imagem ela receba uma luz que vai dar um realismo ainda maior. E eu tenho diversos tipos de luz aqui que vão permitir que eu faça com que essa simulação ela tenha mais realismo. Por quê? Porque eu estou também atuando na luz ambiente e fazendo com que a minha moldura se integre a essa simulação. Então, se eu não gostei dessa luz, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar um outro tipo de luz de sombra ambiente aqui, né, que vai me dar a projeção. Então, eu tenho essa outra aqui que eu acredito que vai ficar melhor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reposicionar ela aqui, vou trazer ela para essa área aqui e vou aumentar o seu tamanho fazendo os recursos aqui de aumento de proporções. Então, selecionei aqui a tecla Command e a tecla Ctrl para os usuários de PC e Mac. E aí eu vou agora fazer com que essa luz ela entre de uma forma diferenciada aqui para o meu ambiente. E isso vai dar um realismo muito maior à minha simulação. Então todos esses recursos estão disponíveis, todos esses recursos fazem com que a gente tenha um grau de realismo muito maior para as nossas simulações e fazendo com que a gente tenha uma diferenciação, porque essas projeções elas vão estar sobre a nossa moldura e também sobre o ambiente. E assim a gente vai testando e fazendo com que a gente possa ver aquilo que vai melhor se adequar a essa nossa simulação. Então eu tenho aqui esse outro tipo de luz. Vamos lá, eu tenho esse outro tipo de sombra aqui, que eu acho que ficou mais adequado para a minha simulação. Então, uma vez que eu fiz isso, eu tenho agora a minha simulação e eu vou precisar apenas colocar a minha imagem. E para fazer isso, o que é que eu necessito fazer? Eu só preciso agora fechar essa pasta aqui e eu vou dar 2 cliques aqui nessa área de customização da minha imagem. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou para uma nova área, que vai ser essa área aqui. Vou novamente selecionar aqui essa área, sua foto aqui, clique 2 vezes, eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou procurar agora a imagem que eu quero simular, como obra minha, que vai ser colocada. Selecionar aqui uma foto de Fernando de Noronha. Vou dar aqui Command A para os usuários de Mac e Ctrl A para os usuários de PC. Command C, Ctrl C para fazer a cópia dessa imagem. Vou fechar esse arquivo e vou
colar ele aqui com Command V para os usuários de Mac e Ctrl V para os usuários de PC. Vou diminuir aqui a proporção da minha imagem, ela veio muito grande, que é um arquivo grande. E uma vez que eu faço isso, eu vou reposicionar dentro da minha área de trabalho, que essa área de trabalho aqui já define qual vai ser o crop nesse padrão de 2:1. Então eu tenho aqui a minha imagem já cropada, eu vou agora atualizar. E como é que eu faço isso? No caso do Mac, Command W. No caso do PC, Ctrl W. E quando eu faço isso, o Photoshop vai me perguntar se eu quero salvar o arquivo. Eu vou dizer que sim e ele vai atualizar. Aqui ele já está com a textura aplicada, a textura de Canvas. Eu vou novamente fechar esse arquivo, ele vai novamente perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que sim, e aí agora sim, quando nós voltarmos para a nossa imagem da nossa moldura aplicada ao ambiente, nós vamos ter a nossa imagem, a nossa obra simulada em uma perspectiva agora com a orientação à direita. E esse é o resultado final que nós temos de uma forma fácil, prática, simples e muito intuitiva, que este é o propósito do nosso pacote Molduras Mágicas.